Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira sobrenatural e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra ao seu coração. Eu quero te contar um pouco mais sobre as dores e as aflições que Jó sofreu, porque muitas pessoas elas falam da paciência de Jó, só que a maioria não tem noção do que ele sofreu durante esse tempo qual ele teve que ser paciente. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem, porque se falar de Jó, está se falando do embate jurídico entre a criatura e o seu Criador, entre alguém que não pode nada e alguém que pode todas as coisas. Você vai ver aqui, ao meu ver, depois de Cristo, Jó foi uma das pessoas que mais sofreu. Eu queria que você acompanhasse um pouco da história de Jó e ao fim da mensagem, você que está me ouvindo agora reclamando da vida, você se perguntasse para si mesmo, se é justo você está aí reclamando, questionando por coisas simples que você está passando. Você vai dizer: simples, pastor, o senhor não está na minha pele? Se comparando o que esse alguém que sofreu. Por isso que eu disse, depois de Cristo, para mim Jó foi uma das pessoas que mais sofreu. Acompanhe a mensagem 42:2, algo que você já conhece o versículo, mas dentro do versículo eu quero contextualizar a história. Bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Queridos irmãos, esse Jó de quem eu me refiro foi alguém que certo dia ele estava em sua casa e as más notícias começaram a chegar em meio nada. Do nada as notícias começaram a chegar que tinha morrido tanto dos seus animais. Daí a pouco outro dizia: levaram tanto, o relâmpago matou tanto, tanto se perderam. E mal notícia só chegava. De repente, meio nada, quando tudo começa a desmoronar em sua volta, de repente esse Jó ele é acometido por uma enfermidade. E quando esse Jó ele é acometido por uma enfermidade, ele começa a perder tudo que tem. E quando ele começa a perder tudo que tem, a mulher dele olha para ele e diz assim: ainda mantém a tua integridade ao teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Veja, amaldiçoa o teu Deus. Quando tudo estava indo bem na vida de Jó com a sua esposa, a esposa de Jó adorava. A esposa de Jó dava glória a Deus. Quando tudo aparentemente estava se caminhando na perfeita ordem, a esposa de Jó glorificava a Deus pelo que tinha. Mas quando as coisas começam a sair do controle, ela é uma das primeiras a dizer assim: ainda mantém a tua integridade ao teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó repreende ela dizendo: não sabe o que fala. Fala como se fosse uma louca. Esse Jó de que eu me refiro era alguém tão conceituado naqueles dias. Era alguém tão respeitado que ao sair à praça da cidade, acredite você, os príncipes se calavam para ouvir o que Jó tinha a dizer. As pessoas mais idosas, como as crianças, se levantavam e dava lugar para que Jó se sentasse. Reverenciava Jó, porque via Deus na vida do mesmo. Esse Jó de que eu me refiro foi um sheik que viveu no Oriente Médio nos dias de Abraão. Foi um dos homens mais ricos que a terra conheceu naquele dia. Mas esse mesmo alguém assim, no estalar de dedo, deita rico e acorda pobre. Ele é acometido por um câncer chamado Recenise. E esse câncer que Jó teve
Para quem não sabe, Jó era médico, Jó era cientista, Jó era astrônomo, era um dos maiores conhecedores de ciências botânicas da época. E ele, mesmo sendo tão conhecedor naqueles dias da ciência, ele não encontrou nenhuma situação que resolvesse seu problema. Ele tem uma ideia, ele pega um caco de telha e começa a se coçar. E conforme ele começa coçando o seu corpo de um lado para outro, a pele começa a sair na sua mão enquanto ele está se coçando, de tanta coceira que ele sentia. Seu corpo estourou de tumor, do alto da cabeça à planta dos pés, sem lhe restar nada do seu corpo. De repente, esse Jó, ele perdeu toda a sua pele, cabelo da cabeça, arca dentária, sobrancelha caíram, as orelhas, porque a pele caiu, Jó perdeu tudo. E naqueles dias, acredite você, leproso não podia ficar dentro da cidade. Ele foi tirado para fora da cidade. E lá fora da cidade, ele foi deixado dentro de um buraco. Por isso que eu lhe disse no início, muitas pessoas falam da paciência de Jó, mas não sabem o texto do que ele passou. Você sabe quanto tempo durou essa prova na vida de Jó dentro desse buraco onde ele foi jogado? Exatamente 16 meses. Precisamente 1 ano e 4 meses. Dentro daquele buraco ele pegou cinzas, jogava sobre o seu voodoo, sobre as feridas do seu corpo, para aliviar o fedor da carniça. Ficou ali 1 ano e 4 meses, defecando ali, vivendo ali e comendo do lixo que os outros jogavam e do que ele mesmo defecava. Esse Jó, ao longo desse 1 ano e 4 meses, ninguém ia lhe ver ele, ninguém ia lhe visitar. Para quem conhecia Jó, daqueles dias de ser um homem tão rico, uma pessoa tão bem conceituada, para quem conhecia Jó, de tão bem respeitado que ele era, um alguém que na praça da cidade todo mundo se levantava, dava lugar para ele sentar, reverenciava e ouvia o que ele tinha a dizer. Para todo mundo Jó estava morto. Para todo mundo Jó nem existia mais. É verdade, estava morto dentro de um buraco. 1 ano e 4 meses durou a prova. E eu vou lhe dizer, durante esse 1 ano e 4 meses, Jó não blasfemou contra Deus. Durante esse 1 ano e 4 meses, ele questionou, porque isso é do ser humano. É comum do ser humano questionar, reclamar. Mas blasfemar, ele não blasfemou. Mesmo quando perdeu tudo, deitou rico e acordou pobre do nada. Depois de 1 ano e 4 meses, que Jó aparentemente tinha perdido tudo, aparentemente o problema que Jó enfrentou por 1 ano e 4 meses, a paciência que ele teve, parecia um caso sem volta, sem saída. Parecia sem solução, parecia não ter mais jeito, parecia ser o fim de tudo. Ninguém tinha mais nenhuma expectativa com relação a Jó. Para a maioria, Jó não existia mais, porque ninguém nem sabia mais que Jó estava vivo. Para quem conhecia Jó naqueles dias, Jó já era até então uma carta fora do baralho, porque para a sociedade Jó estava morto. Depois de 1 ano e 4 meses, Jó ressurge do nada, do pó, da cinza, porque o Todo-Poderoso, lembra que eu falei lá atrás que falar de Jó é um embate entre a criatura e seu Criador, entre quem não pode nada e aquele que pode tudo? 1 ano e 4 meses depois, o Todo-Poderoso visita Jó. Jó está dentro do buraco morto, só o osso, estava só a caveira. Olhe para mim, você que está me ouvindo, você já viu uma caveira? Se você nunca viu, você deve imaginar como deve ser. Pelo menos na imaginação você deve ter a noção do que deve ser uma caveira. E foi uma caveira que Jó ficou dentro daquele buraco. Só a caveira. Jó não sentiu o vento, que estava morto. Jó não tinha pele, por isso não sentiu o calor do tempo. Jó não ouvia e nem via. Depois de 1 ano e 4 meses daquele buraco, Jó está lá embaixo. Alguém aqui de cima olha para Jó aqui dentro e assopra de cima para baixo. Quando assopra, aquele homem que estava morto, aquele homem que não sentia o calor do tempo, não sentiu o vento batendo no seu corpo porque não tinha pele mais, ele perdeu tudo. Aquele homem que não ouvia, que não via, de repente, quando o Todo-Poderoso sopra aqui em cima,
aqui embaixo, de repente a musculatura de Jó se refaz dentro daquele buraco. Do nada, Senhor. Perdeu do nada, mas do nada, Senhor. Houve um processo de restauração. O vento soprou de forma sobrenatural ou transcendental, como você preferir, dentro daquele buraco. E de repente, alguém que estava caveira, o corpo ganhou forma de novo dentro daquele buraco. Quando do nada, de repente, os olhos de Jó se abrem. Jó sente calor do tempo. Jó começa a sentir o vento soprando nele, coisa que ele não sentia 1 ano e 4 meses atrás. Quando os olhos dele se abrem e ele sente o vento soprando, parecia até estranho aquilo, há tanto tempo que ele não sentiu o vento dentro daquele buraco. Os olhos dele se abrem, ele olha para si, a pele de Jó, acredite você, estava igual um bebê recém-nascido, quando acaba de nascer do ventre materno da mãe. E aí Jó sente aquele clarão aqui embaixo e o vento soprando. Jó olha para cima, porque agora ele já está vendo de volta. Ele já está ouvindo, sentindo o vento. Quando ele olha, Deus faz essa pergunta e diz: Jó, se tu me responder uma pergunta, eu vou te falar porque essa prova durou todos esses dias. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Jó estava ali há 1 ano e 4 meses, 16 meses precisamente. E Jó respondeu isso aqui para Deus: bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Deus tinha muito o que fazer na vida de Jó. Havia muita coisa da parte de Deus que ia ser feita na vida de Jó. Tinha grandes promessas para se cumprir na vida dele. Deus tem um grande propósito na vida de Jó. Tudo que parecia ter perdido lá atrás, Deus estava com o dobro para entregar para ele. Ou seja, muito mais do que o que Jó parecia ter perdido, Deus ia entregar para ele lá na frente. Por isso Deus foi visitar Jó, para cumprir na vida do mesmo Jó as promessas que Deus tem na vida dele. Porque Deus não falha, Deus não atrasa, Deus ele chega na hora certa. Talvez você que está me ouvindo, você está achando que está tudo perdido, que o seu caso é algo sem solução, sem saída, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. E eu vou te dizer, tem tanta coisa que tu vai viver da parte de Deus ainda. Tem tantas promessas para se cumprir na sua vida. Tem tanta coisa que Deus vai fazer por você. Você não tem nem noção do que ainda vai ser feito na sua vida pelo Todo-Poderoso. Tudo o que você precisa foi do que Jó precisou. Sabe de quê? Paciência. Paciência e paciência. É o que muitos não querem ter. Até fala da paciência de Jó, só que muitos não querem ter. Não importa quanto tempo você tem que ser paciente, mas se você esperar, vai valer a pena. Se você esperar, Deus ele vai chegar na hora certa. E quando ele chegar, pode estar certo, vai chegar para te surpreender. Quando Deus chegar, vai ser surpreendente o que vai ser feito na sua vida. Resumindo um pouco dessa história aqui, que houve muitas coisas que um dia eu ainda vou te contar, que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se vale a pena ficar reclamando pelo que você está passando. Faça uma comparação com o que você está passando com o que Jó passou e foi paciente. Será que você está certo e está reclamando? Será que você está correto de estar questionando de Deus aí do outro lado? Será que vale a pena ficar reclamando em vez de confiar, ser paciente e esperar no Senhor? Jó foi paciente, perdeu tudo aparentemente, inclusive a própria família, tudo que tinha. Mas entre todas essas coisas, ele não negou o Todo-Poderoso. Quando a mulher dele disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, Jó olhou para ela e disse: não sabe o que fala, fala como se fosse uma doida. E o que foi mais lindo de tudo, quando Jó aparentemente tinha perdido tudo, sabe o que mais ele disse? Ele se dobrou em terra, em oração disse assim: Deus me deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Não blasfemou contra o Todo-Poderoso, foi paciente, esperou.
na hora certa tudo se cumpriu na vida dele. Se você for paciente, tudo vai se cumprir na sua vida. Eu sei que Deus é contigo, mas será que não está faltando um pouco de paciência da sua parte? Que você possa refletir nisso, tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe, forte abraço, seja paciente, Deus não atrasa não, Ele chega na hora certa. Deus abençoe a todos.